sei, outra lista aí. É que aquele arquivo de 500 mega lá é muita coisa. Mas se tu tiveres algo específico que tu não tenhas visto ainda para vermos, pode ser também, tá bom? Se quiser, Senão, a gente pode, depois dessa aqui, dar uma olhadinha qual que é a... Porque, pelo que eu entendi, isso aqui é uma revisão, né? Então, na verdade, eu acho que a matéria em si começa na aula 2. aula 2, certo? Eu vi que os 500 mega era praticamente um arquivo de vídeo que você me enviou. Não, que é porque, na verdade, tem todas as aulas ali, Mas era no e arquivo de vídeo. é no arquivo de Você me vídeo. enviou um arquivo de vídeo que pesava 500 megas. Ah, sim, Será que eu limites e coloquei um tal. arquivo? Tu queres ver limites, né? Beleza, a gente vai fazer essa Ah, de tem uma aula trigonometria. prática aqui de vídeo que tá perdida aqui, que sei lá por que Isso, eu peguei ela. tá de boa. Eu não sei, viajei aqui. Mas Ah, não, diga. mas você pode até deletar essa aula prática aí, porque na verdade a apostila é o que está na aula, mais ou menos. Claro. Bem, me parece que a aula 2 ela é baseada em trigonometria. Então vamos ver só esse exercício de trigonometria para tu perder o medo aí, depois a gente pode ir para limites que me parece ser algo mais específico que tu precisa, né? Então não vai ter diretamente uma coisa a ver com a outra, esse exercício de limites, mas vamos lá. Calcule o valor em graus do arco cujo cosseno de alfa é 1/2, que está no quarto quadrante. Para entender isso aqui, lá na escola a gente tem, sei lá, umas 10 aulas. Mas vamos entender aos poucos aqui, beleza? Para tu entender as coisas nos outros quadrantes, você precisa entender no primeiro quadrante. Primeiro, o que é quadrante? Quadrantes são esses quadrados aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante, tá bom? Normalmente, quando a gente está lá na escola, portanto é importante trazer coisas aí da escola, né? Disse que talvez não lembre bem. Nós temos o que nós chamamos de ângulos notáveis, né? Que são os ângulos que a gente costuma decorar a resposta. E a gente tem até umas musiquinhas e coisas assim, porque eles de fato são bem importantes, tá? Deixa eu pôr uma musiquinha para tu saber que existe. Talvez a tua professora faltou dizer isso para ti, né? Que tem coisas assim que a gente já decorou e sem decorar não vai funcionar, sacou? Ah, o problema é Ai, que nessa minha conexão aqui, nesse meu bagulho, não funciona direito os áudios. Então eu vou te mandar o vídeo aí, depois você escuta o funk dos ângulos notáveis. É o vídeo que eu mandei. Mas de toda forma, é esse quadro aqui que eu tô copiando e colando rapidinho do funkzinho aqui. Tá aqui, ó. Você tem que decorar esses ângulos, não tem muito o que fazer, entende? Porque não tem uma forma de você saber o valor dos ângulos a menos que você os decore, né? Ou use a calculadora. Então, a gente não vai usar a calculadora, muitas vezes, né? Tem ângulos que tem que decorar. Então, o problema ele está me dizendo o seguinte, que o cosseno de um determinado ângulo é 1/2. Só que isso no quarto quadrante. Decorar todos os quadrantes é praticamente impossível. Então, o que que a gente faz? A gente decora o primeiro quadrante e tenta fazer vínculos, analogias com os outros, tá bom? Então, a ideia é o seguinte. Quando eu falo de seno e cosseno, eu estou falando dos eixos vertical e horizontal, respectivamente, beleza? Caso aqui alfa, vou colocar alfa. Tá bom? Então, o cosseno, que é o que nos interessa aqui, está mais associado com os valores de projeção na horizontal. Como assim projeção, professor? Projeção é tipo uma sombra. Então, a nossa sombra do quê? De uma coisa que sai aqui da origem, forma uma reta, por exemplo, isso aqui. De modo geral, para a gente entender o seno e o cosseno, essa reta vai ter módulo 1. O tamanho dela é 1, então ela vai ter 1 para qualquer lado. O que é que isso aqui forma? Um círculo, né? O famoso círculo trigonométrico, certo? uhum. Isso. Então, tá aí nosso círculo de módulo 1. A questão é o seguinte, existe um ângulo que quando você projeta a sombra dessa reta no eixo X, essa projeção vai valer 1/2. Vai ter 1/2 de tamanho. Qual é esse ângulo? De acordo com a nossa tabelinha, é o ângulo de 60 graus para o cosseno, tá vendo? O cosseno de 60 graus é 1/2. Beleza? Confia em mim? Eu tô.
Aqui, tentando associar na minha cabeça. Tem alguma coisa que você não está entendendo? Não, tô realmente tentando, tipo, achei legal que você falou da ideia da sombra. Então, basicamente, aqui é o cosseno. Vamos dizer que eu tô projetando aqui e isso fica 60, que Não. vale meio. É. A questão é que você tem uma reta que sai da origem e fica em algum lugar do seu primeiro quadrante. Eu estou dizendo que o ângulo que essa reta vai fazer com o eixo horizontal é 60 graus. Se você pegar um transferidor e colocar aqui, você veria 60 graus, entendeu? É uma medida. Tamanho, 60 graus. Não, beleza. Agora a questão é o seguinte: quando eu estou interessado em seno e cosseno, na compreensão dos seus valores, eu paro o cosseno, estou procurando saber qual é o tamanho que a sombra faz no eixo horizontal. Então pode não parecer, porque o meu desenho está meio mal feito, mas essa sombra mede 1,5. Se esse carinha mede 1 e faz 60 graus com o horizontal, então a sombra tem que medir 1,5. É um fato matemático, não tem o que se fazer. E a gente fala que esse 1,5 é o valor do cosseno de 60 graus. Então, beleza? Então, em outras palavras, o cosseno de 60 graus é 1,5. Eu estou fazendo isso porque nós estamos preocupados nesse valor de. Nós estamos interessados neste valor de 1,5. Estamos muito interessados nesse valor de 1,5, porque é o que o enunciado está nos formando aqui, né? Só que ele está informando esse 1,5 lá no quarto quadrante, né? Muito bem. Quem é o quarto quadrante? O quarto quadrante está aqui, ó. Esse é o quarto quadrante. De tal forma que eu vou precisar de uma reta azul, como essa aqui, só que no quarto quadrante. Então vamos girar a nossa reta até o quarto quadrante. Beleza. O cosseno, que de novo é o que o problema nos pede, ele está sempre associado com a sombra no eixo horizontal. Então eu estou buscando uma reta aqui no quarto quadrante que faça uma sombra que o seu tamanho tenha 1,5. É isso que está escrito aqui. Estou procurando uma reta lá no quarto quadrante em que a sombra no eixo horizontal faça 1,5. Para eu não ter que falar toda vez isso aqui, eu falo cosseno do ângulo igual a 1,5. Então, beleza. Quem é o nosso ângulo? É isso que o problema está pedindo. O valor em graus do arco, do ângulo. Eu quero saber quem é o ângulo. Qual é o ângulo que faz essa sombra de 1,5, uma vez que eu estou no quarto quadrante. Muito bem. Então eu olho para esse problema e vou dizer aqui, ó, que tem um ângulo que eu não sei quem é. Eu vou dizer que esse ângulo é x. Eu estou procurando x, beleza? X é o ângulo. Eu dei esse nome, eu poderia ter dado outro nome. Tal que essa minha retinha bata no 1,5 também. Tal qual esse que a gente deveria saber de cor. Ok? Esse cara que a gente deveria saber de cor. Veja que eu não estou te ensinando a teoria para você saber de cor. Né? Eu estou dizendo que é importante saber. Se fosse para explicar toda a teoria por trás, daí a gente teria uma aula, duas, só disso. Entendeu? Eu estou levando em conta que a gente já saberia. Por hora, eu só estou te pedindo, decore essa tabela. Tá. Muito bem. Daí eu olho para esse problema e percebo uma coisa muito curiosa. Né? Tem que ter simetria aqui, senão a sombra não vai ter o mesmo tamanho. É necessário que seja como se fosse um espelho, né? Para que a sombra seja a mesma. De tal forma que eu tenho que concluir pela lógica que o x também tem que valer 60 graus, certo? Esse ângulo vermelho que eu acabei de desenhar aqui também tem que valer 60 graus. Porque se 60 graus lá no primeiro quadrante faz uma sombra de tamanho 1,5, aqui no quarto também vai fazer. Tem que ser o mesmo ângulo para dar o mesmo tamanho. Tudo bem? Uhum. Pegou a ideia? Sim. Então tá bom. Então agora a questão é o seguinte. Eu não posso, de fato eu estou olhando aqui, 60 graus, perfeito. O problema é, eu não posso dizer que um ângulo lá no quarto quadrante, ele mede 60 graus. Porque também é uma coisa da teoria que
os ângulos, eles vão crescendo, né? Então, eles começam daqui, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, beleza? Então, cada quadrante tem 90 graus, né? Se eu viesse daqui até aqui, 90 graus, mais aqui, 180. Então, você deve lembrar isso lá de quando você era pequeno, de um negócio assim, que a gente dizia o ângulo raso, ou meio círculo, 180 graus, né? Se você faz o círculo inteiro, 360 graus, né? O ângulo de um círculo todo é 360. Então, sabendo que o ângulo todo é de 360, né? Olha a lógica. 90, 180, 270, 360. Mas eu não vou até o 360. O ângulo que eu estou pegando para formar essa reta aqui, quando eu começo aqui da horizontal do primeiro quadrante, que é onde eu tenho que começar os meus cálculos de ângulo, ele vai fazer, na verdade, 300 graus. Você tem que concordar comigo que essa coisa verde que eu desenhei tem 300 graus, certo? Lembre-se que eu não olho você, então quando você concorda mexendo a cabeça, eu não estou vendo. Ah, Você sempre não. tem que falar, tipo assim, não. O mais fácil, geralmente eu fico prestando atenção, eu não falo muito mesmo. Mas aí, se eu tiver uma dúvida, eu te falo. Acho que fica mais fácil. Você entendeu que esse negócio verde tem 300 graus? Sim, sim. Sim, porque daí junto com o vermelho ele completaria o círculo todo de 360, certo? Certo. Portanto, acontece que o ângulo que vai fazer o cosseno dar 1/2 no quarto quadrante é esse ângulo verde. É esse ângulo que a minha retinha azul teve que correr até chegar onde ela chegou, porque as retas elas sempre começam deitadinhas aqui na horizontal. Então vamos 60, 90, 180, 270, 300. E esse cara fez a nossa sombra aqui de 1/2, que é o nosso cosseno de 1/2, que é a nossa resposta. Então significa que a resposta, ou seja, o valor do x, é 300 graus, beleza? E agora eu quero que você repare uma coisa muito interessante. Eu mal fiz conta. Eu fiz conta de menos aqui. Agora no fim que eu fiz 360 menos 60. Entendeu? Então esse assunto ele não tem conta. Ele é interpretação, ele é visualização. Você nunca vai conseguir entender essas questões trigonométricas se não fizer um desenho, tá? Tem que sempre fazer um desenhão aí para entender bem. Ok? Eu tinha uma dúvida. O professor, eu coloquei daquele jeito porque ele colocou, mas aí eu realmente fiquei na dúvida sobre isso. Ele colocou como se alfa fosse igual a 300. Mas não é isso, né? É o arco que é igual a 300. Não, tudo bem. É que o alfa, que ele chamou de alfa, né? Eu talvez deveria ter usado outra letra aqui. Eu chamei de alfa, mas vou chamar de teta. Teta, Não, você teta. até chamou de X. Ele pegou, Vou tipo, chamar de a alfa. A questão letra estava que com chama, alfa tanto aqui e faz, né? ele colocou como alfa lá. Só que eu achei que ficou meio confuso, né? Porque pareceu que o alfa valia 300, mas não é Mas o isso. alfa é 300, sim. O alfa é 300. O alfa O é seno de 300. 300 é 1/2, exatamente. O problema é que só eu dizer Ah, isso não tá. significa nada. Você tem que ver toda a interpretação, entendeu? Não, Então, a entendi. interpretação é essa. O Na ângulo que verdade, dá para entender bem, sim. eu só usei letras diferentes, mas é isso. Tá bom? Eu tinha esquecido dessa parte, o porquê que era, o porquê que falta, porque ele só falava assim, se passou de 300, o que passa de 360, o que passa de 180, eu fiquei tipo, mas por que isso mesmo? Mas Bem, agora dá para entender. você só vai entender com o desenho mesmo, né? Porque, primeiro, tem que saber os ângulos notáveis, que são aqueles que estão na tabelinha, para conseguir fazer esses vínculos com os ângulos nos outros quadrantes. Então, eu usei o tempo todo o fato da tabela ali, né? O fato que eu sei que cosseno de 60 é 1/2. Só que o cosseno de 60 é 1/2 no primeiro quadrante. Nós estamos procurando 1/2 no quarto quadrante. Então, eu levei a minha reta até o quarto quadrante e virou essa reta aqui. Daí eu percebo que a sombra tem que ser a mesma da reta que dá 1/2 lá no primeiro quadrante, ou seja, eu preciso saber qual é o ângulo que vai fazer isso. Obviamente, ele vai ter a ver com 60. Daí eu observo a simetria, tem que ter a ver com 60 mesmo. Giro o meu ângulo até bater no 60 aqui, bater na reta que eu observei, e percebo que tem que ser 300 graus. Para que sobre 60 aqui e faça a sombra. Ok? Então é sempre baseado nesse desenho aí.
Isso vai funcionar sempre. Mas, infelizmente, você tem que saber de cor esses ângulos aqui ou ter a tabelinha do lado. Muito bem, isso aí só uma questãozinha de trigonometria para ir treinando. Agora, a gente pode dar uma olhada em limites, que é o que me parece ter lá na sua ficha. Eu tenho uma apostila aqui que tem um monte de exemplos interessantes para a gente treinar esses limites. Só que eu quero que você repare uma coisa. Primeiro, isso aqui é uma apostila. Então ela já é extremamente sintetizada. Não é que nem um livro que explica bem passo a passo. Eu particularmente não gosto de estudar por livro, porque eles enrolam muito. Eu prefiro já ir direto É, numa apostila que não tem toda aquela teoria e tal. aí eu te entendo, porque às vezes eu sou um pouco perfeccionista, eu sei que isso não é uma coisa boa, mas eu sou, e aí eu pego um livro e aí eu fico querendo ver tudo, e aí eu demoro 3.000 anos, e aí é um problema. E assim, de modo geral, é difícil entender, porque é uma coisa meio que escrita para professor, na realidade. Então, tu não vai utilizar, tu só vai utilizar a parte prática mesmo. Então, vamos focar na prática. Bem, o que a gente tem aqui, para começar, é o cálculo de limites. Mas então perceba primeiro que pulamos tudo, né? Pulamos todas essas 73 páginas, que tem toda uma revisão de matemática, toda a parte teórica de limite, etc. E vamos só resolver problema agora. Primeiro, para você decorar e nunca mais se preocupar. Normalmente, resolver um limite é só colocar o valor que o limite está pedindo na função. Só isso. Então, por exemplo, nesse limite aqui, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é pegar o valor que ele está mandando, no caso o 8 ali, e jogar na função. Você vai jogar e vai ver se tem problema. Se não tiver problema, não tem problema, pronto. Você vai obter a resposta fazendo as continhas, que é o que vai acontecer aqui. Porém, às vezes dá problema. Às vezes dá indeterminações, que são esses 7 casos aqui. Normalmente os que aparecem são esses dois, mas tem que ter em todos esses outros casos aí, né? Você vai colocar o valor que o enunciado está mandando e vai dar zero sobre zero ou infinito por infinito. E daí, só jogar o valor não vai resolver teu problema. Mas quando isso aparecer, a gente se preocupa. Vamos primeiro nos preocupar com este limitinho aqui. Então, limite de x tendendo a 8, de toda essa coisa aqui. Bem, a princípio, a única coisa que eu tenho que fazer é só jogar o 8. Mas ele vai mostrando aqui um monte de passo a passo para explicar propriedades de limite. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, só para a gente dizer que viu. Primeira propriedade que ele usa aqui é quebrar em vários limites. Por quê? Porque tem várias somas. Então a gente costuma dizer assim, que o limite da soma é a soma dos limites. Então você tem o limite de uma soma, né? Tem várias coisas somadas. A gente fez o limite de cada um dos termos. Beleza? Daí, o que que acontece? Nesse primeiro termo, ele já aplicou uma propriedade. Como era uma constante, constante vai para fora do limite. Então ficou 3 limite de x ao quadrado. O que importa é o limite da função, não das constantes que multiplicam a função. Próximo caso, tu tinhas uma raiz. Você pode jogar o limite para dentro da raiz. Depois a resposta você faz a raiz, não tem problema. Então ele jogou ali para dentro e vamos resolver o limite lá dentro, que vai ser basicamente jogar 8 no lugar do x. Aqui você tem um limite vai ter um limite de termos que se multiplicam. Então a gente costuma dizer também que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então você pode jogar o 8 em cada um desses termos que envolve x separadamente. Ele colocou aqui o limite de x tendendo a 8 para o 2. Mas o 2 é uma constante, então ele nunca muda, independente do valor de x. Então a resposta vai ser 2 e acabou. Não tem o que fazer ali, não tem onde colocar o 8. Não tem x aqui nesse termo, tem só o número 2. Muito bem. Então ele faz o mesmo aqui que eu acabei de explicar para a parte de dentro da raiz. Ele joga o limite ali para cima do exponencial, porque o x está na parte de cima do exponencial. E depois de toda essa enrolação, que ele efetivamente coloca o 8 no lugar do x. Daí é tudo um monte de conta básica de escola, assim. 8 ao quadrado, 8 menos 7, 8 Tem menos um 9. motivo para você fazer tudo isso? Quê? Teria um motivo para você fazer tudo isso? Não, ele está só escrevendo aqui, ó, para
para simplesmente mostrar as propriedades, tá bom? Você simplesmente Tá, e poderia ter jogado outro. eu teria que lembrar de algum assim, uma coisa que eu não, que eu vou esquecer e vou preferir, tipo, só colocar o X ali, Bem, o de 8 modo ao invés do geral, X, você pronto. pode só fazer isso mesmo. Porém, vai ter vezes que você vai precisar usar propriedades para resolver as Ah, indeterminações. tá, Então é entendi. importante saber que elas existem. Beleza? Não nesse caso, aqui era só jogar mesmo, mas vai ter horas que você vai ser obrigada a usar Mas eu propriedades. nunca vou fazer desse jeito aqui, tipo, ficar trocando, usando todas de uma vez, né? Isso aí é só para Não explicar sei, mesmo. não sei, vai que o professor manda você fazer desse jeito, né? Sim. Não é possível, né? Bem, aqui a gente já tem um limite que é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui você faz a mesma coisa que foi feita ali, ou seja, pegue o valor do -3 e jogue nos lugares que tem x, você vai ver aparecer 0 dividido por 0. E 0 dividido por 0 é uma indeterminação. É algo que não faz sentido. Não existe significado em 0 dividido por 0. Então, significa que quando aparece uma coisa como essa, ela está, na realidade, escondendo a resposta certa. Então, de alguma forma, a gente tem que alterar os nossos valores para encontrar a resposta verdadeira que o 0/0 está escondendo. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Bem, de novo, é necessário ter muita matemática básica para resolver esse problema. Então, né, no pré-cálculo, provavelmente eles falaram lá de fatoração, coisas assim, né, são elementos importantes num problema como esse. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente jogou um valor e deu 0. Na matemática, isso tem um nome, que se chama raiz. Quando você joga um valor e a conta dá 0, você acabou de jogar uma raiz. Raízes são aquilo que, por exemplo, a gente encontra quando faz Bhaskara, né? São os valores que zeram a nossa função. Então, o -3 é uma raiz, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, porque deu 0 em cima e embaixo. Tudo bem? Eu não resolvi nada ainda, eu só estou falando fatos aqui do problema. Perfeito. E agora entra um fato muito importante associado a raízes. Quando você tem uma raiz, num polinômio de um grau maior, por exemplo, esse aqui, que é um polinômio de x ao quadrado, você consegue fatorar esse polinômio utilizando as raízes. O que é fatorar? Fator significa pedaço, né? Então você vai reescrever essa parte de cima em pedacinhos. Pedacinhos que se multiplicam, utilizando as raízes para isso. Nós sabemos uma, mas de modo geral, um polinômio de segundo grau, ele tem duas raízes, que é aquilo que a gente encontra quando faz Bhaskara, por exemplo. Então a minha pergunta é o seguinte: você conseguiria encontrar as duas raízes desse polinômio aqui? Só dessa parte de Igualando a cima, zero. igualando a 0 e resolvendo a Bhaskara, né? É. Você lembra como resolve Bhaskara? Olha, eu não lembro. Eu lembro como resolver Bhaskara, mas eu nunca lembro. É outra coisa que eu vou ter que lembrar de decorar. A fórmula eu esqueço. Mas como resolve, eu lembro. Hum, Espero. então tá bom. Eu vou escrever aqui e vou pedir para você resolver. Eu vou colocar a fórmula para ti. Primeiro é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois é x menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Ok? Só para lembrar, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Será que com isso aí você consegue encontrar as raízes para mim? Eu gostaria que você fizesse num papel bem passo a passo, ou melhor, na sua tela aí, bem passo a passo, como se você estivesse fazendo para a prova e depois você pode me mandar uma foto, beleza? Perfeito. Beleza. Se Eu vou você abrir, tiver o WhatsApp no seu tablet, dá até para me mandar um print, né? fazer um bloco para a nossa Beleza. aula, que Sem aí, pressa. Quando você chegar na resposta, é só me enviar. O importante é que você envie certo, tá bom? perfeito. Então tá bom, sem pressa. Então, deixa eu ver só se eu não, se eu vou entender aqui, se eu não tô com dúvida de algum. Aqui x, 6, 0. Aqui.
Ah, tá, mas basta ter colocar. Ah, você quer saber uma coisa que eu costumo fazer, que é tão bobagem, é errar a questão por esquecer de pôr um sinal. Tipo, É, menos. Quando eu vou passar a questão a limpo e esquecer do menos. Eu fiz isso nessa lista de exercício mesmo. A, a de polinômio, eu fiz exatamente isso. Passei para o Briol Fini lá sem os menos. cuidado. O menos Então, isso é muda uma coisa. tudo aqui. É, é uma coisa que não sei o que eu faço. Eu estou tentando tomar cuidado com isso, mas uma bobeira aqui. Bem, em especial nesse problema, você já tem uma espécie de prova real para saber se está certo ou não, que é o fato de que uma das raízes vai ter que ser menos 3. Você já sabe isso porque quando a gente jogou menos 3 deu zero, né? Aqui, ó, né? Menos 3 deu zero. Então, quando você chegar na sua resposta, verifique se uma delas é menos 3. Se for, provavelmente está certo. Mas sem pressa, faça do seu jeito aí, depois eu mando a foto. Você teve um semestre todo de matemática de pré-cálculo? Ou você está tendo agora o pré-cálculo? Não entendi direito. Não, eu já tive, acho que foi no primeiro ano, né? Eu tô mais ou menos, é que é um pouco diferente, gente, em vez de ser semestre, são módulos. A cada módulo, que são mais ou menos 2 ou 3 meses, eu acho, a gente tem entre 2 e 3 matérias. Eu tive pré-cálculo, acho que foi logo no primeiro ano. Mas depois disso, eu já tive várias matérias de matemática e de cálculo. Tipo, se quiser, depois eu te mostro lá. Inclusive, uma complicada que
Ai, como é que chama? É uma que trabalha com... esqueci o nome. Que trabalha com contas que não seriam possíveis fazer, e aí você tem que... você faz uma teoria. Ah, sei lá. Depois eu te mostro. A cabeça tá meio... Eu tô achando que preciso ir no médico, ver minha B12, pra falar a verdade, que, nossa, minha memória tá uma desgraça. Você tem quantos anos, se eu posso perguntar isso? Eu tenho 36. A gente vai envelhecendo e a memória vai piorando, né? Então, não sei, a minha memória é meio doida, tá? E normalmente ela já é meio doida, tipo, porque eu sou meio, como é que pode dizer? Eu sou, tipo, focada em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tô focada em alguma coisa, geralmente eu lembro muito disso e aí esqueço o resto. Tipo isso, sabe? Então, ela pode ser muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Aí eu nunca sei se é porque eu preciso ir olhar ou se é simplesmente que, não sei, eu não estou interessada naquilo o suficiente, focada naquilo o suficiente, não sei. Eu sou meio doida, tá? Não liga, não. Ah, é tanto aluno que me vem com essas histórias aí que eu já nem ligo mais. Todo mundo tem algum problema. Ou é hiperfocado, ou tem TDAH, ou tem autismo, ou não sei o que, ou não sei o que lá. Não, mas eu vou te falar que eu tenho isso, o meu é verdade. Ó, para você ter ideia, eu estava tão focada no meu trabalho que eu passei cerca de, sei lá, o carnaval inteiro trabalhando de graça, Ô, louco. só porque eu queria terminar. É, bem, é Não, algo não é uma coisa interessante. normal, não. É no mínimo interessante. Então, eu mesmo admito que não é uma coisa que você deve fazer, eu não recomendo, mas o que é a vida, né? Fazer o quê? A gente faz, depois a gente se arrepende. Pelo menos está trabalhado, né? A gente pode. Não, aprender, eu estava aprendendo, então, perdido não foi. E é isso que é legal da programação, você está para sempre aprendendo. Tudo que você faz, tudo você está aprendendo. É uma coisa que não tem fim, né? Programar. Nossa. Sim. Ah, E agora demais. com a inteligência artificial aí, qualquer um pode programar, daí vocês estão Ah, mas perigando. isso é. Até eu consegui fazer uns programas, eu sou um completo retardado mental para fazer programação e fiz uns programinhas esses dias. Não sei É, muito é de muito. programação. Tu pede ali pro chat, ele faz, né? Ah, mas olha só, isso aí é mais ou menos balela da IA, tá? Ah, é? Porque quando você pega alguma coisa realmente complexa, a IA não vai fazer. E assim, a IA não tem como ela. Gente, tipo, eu trabalhava num, num software que era muito complexo. Basicamente, nossas regras de negócio vinham de normas legais. Você não consegue pedir para uma IA fazer, entendeu? Impossível. Ela nunca vai entender. Aliás, você nem pode, né? Porque é tudo confidencial, mas mesmo que você pudesse, você não tem como, ela não vai entender o que você quer, entendeu? Ela ajuda, mas ela nunca vai conseguir substituir. Até Sim. porque, tipo, eu já usei o ChatGPT e tem muitas vezes que ele faz umas coisas muito erradas. Ai, nossa, e a pior coisa é você pega um júnior que usa o ChatGPT e aí você morre. Ai, mas é uma coisa boa, eu tô falando, mas é que eu falo porque as pessoas, tipo, usam, não, agora ela faz tudo, até, tipo, vai substituir o programador, mas não tem como. Bem, veja que você é uma pessoa da Nossa, computação, então você sabe que as coisas evoluem exponencialmente nessa área, né? Eu não duvido que daqui a 10 anos ele já consiga fazer o que a gente disse que não conseguiria nunca. A evolução é então, muito rápida. aí, bom, meu padrasto discutiria com você que
própria computação tem um princípio que diz que, que tem problemas que não tem solução e que não teria como. Aí eu esqueci, ele fala muito melhor do que eu. Mas ele tem muitos mais anos do que eu, né? Então, aí é outro nível, né? Que não tem como a IA substituir. Claro que tem coisas que ela consegue fazer. Isso é óbvio. Só que aí tá a mesma coisa. Você vai pelo menos mesmo caminho que a gente tinha antes. Por exemplo, quando o meu padrasto estava na faculdade, os programas que ele fazia eram tipo uma calculadorazinha, um joguinho besta. E isso era muito difícil, eles demoravam um tempão para fazer um programinha besta que hoje em dia você pede para IA fazer e ela te faz em um segundo. Só que o que aconteceu? De lá até agora, muito código foi sendo feito. Então, você tem biblioteca para tudo. É muito mais fácil? Não, porque os problemas que a gente resolve se tornaram 1000 vezes mais difíceis. Em vez da gente ter um programinha que é uma calculadora, a gente tem um programa que faz uma prestação de conta inteira, que decifra sei lá, um teorema, não sei, a gente tem coisas 1000 vezes mais difíceis, a gente tenta fazer coisas muito mais difíceis do que a gente fazia antes. Então, é a mesma coisa que vai acontecer. Daqui a pouco, a gente vai estar fazendo coisas ainda 1000 vezes mais complexas do que a gente faz hoje. Exato. Eu, particularmente, não digo nunca para nada. Esses caras Isso é aí, uma meu boa Deus, coisa. cara, estão conseguindo fazer absurdos. É por isso que eu gosto de Você a gente está consegue fazer no tanta limite do coisa. conhecimento aí, cara, da utilidade do conhecimento, né? Porque essas coisas aí ajudam muito as pessoas, né? Nossa, minha vida melhorou 1000% depois do chat GPT. Às vezes eu Então, ia dar uma nossa, aula de uma matéria que eu não sabia direito e ficava ali perdendo tempo, e o aluno frustrado por eu não conseguir resolver, né? Às vezes acontece, eles me pedem cada bomba, às vezes. Daí o chat GPT vai lá e me ajuda. É muito interessante. não, isso realmente é muito legal. Na verdade, ele tem uma utilidade muito boa até. Nossa, você quer saber que eu uso muito ele para responder coisa assim profissional? Eu pego, escrevo, depois eu peço para ele te corrigir, ver se, tipo assim, consegue colocar numa linguagem melhor, explicar de uma maneira melhor. Nossa, eu faço isso direto. Eu uso Ótimo. muito para Eu também isso. faço isso. Isso aí me dá muita grana. Peraí, eu tô me desconcentrando aqui, senão eu vou demorar 2000 anos para fazer isso aqui. Tá Calma lá. aí. Eu acho que eu errei alguma coisa. Tá vendo? Eu falei do sinal e já foi exatamente o que eu fiz. Eu sabia que estava errado, porque Ai, meu Deus, esse TDAH. falou exatamente o sinal. Eu falei, não, mas a raiz não pode ter um 15 negativo aqui. Como é que isso aqui vai dar certo?
E aí, a conta tá difícil? Então, não sei se eu que me enrolei aqui, ou se agora eu não lembro como fazer essa parte. É pro delta da 33? Não, você se enrolou. Delta para dar Me o número enrolei. inteiro. Bem, ahn, Calma aí. Onde que eu me enrolei aqui? vou resumir o problema aqui para que a gente consiga terminá-lo. Ah, é bom, porque, olha, que nem eu falei, senão eu vou ficar aqui 2 horas olhando isso aqui, tentando para ver onde eu errei. E eu Bem, não vou, se fosse não para vou fazer ficar Bhaskara, cegada a enquanto gente não terminar. faria a conta e chegaria em duas respostas. X igual a menos 3 e x igual a 2. Daí, existe um jeito bem rápido de perceber isso. Uma vez que tu tens ali que a parte de cima é x ao quadrado menos x mais 6, opa, mais x menos 6, você pode perceber que menos Sabia que 3 era vezes mais 2 dá X? 6. Sim, mais x. Então foi isso. Eu não sei de onde que eu tirei esse 3, então. Bem, a coisa é que dessas duas respostas aqui você pode reparar pela técnica de soma e produto, porque esses dois números multiplicados sempre tem que dar o C. Então, quais dois números multiplicados dão o C? Esse é um jeito mais fácil bem, não digo mais fácil, mas mais rápido de fazer. E os mesmos dois números somados tem que dar o menos B. E no nosso caso, menos B é menos 1. O B é 1. Então, quais dois números multiplicados dão menos 6 e somados dão menos 1? O menos 3 e o 2. Então, essas Peraí. são as duas raízes, de tal forma que você consegue reescrever o nosso limitinho lá dessa forma, olha só. Por quê? Porque é sempre possível você fatorar, ou seja, escrever o seu polinômio como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, x menos 2, porque uma das raízes é 2, que multiplica x menos menos 3, porque menos com menos dá mais. Então, x menos a outra raiz, x menos menos 3. Menos com menos dá mais. Então, você consegue reescrever esse polinômio de segundo grau como essa multiplicação, e agora você repara que o cara de baixo é igual ao cara de cima, corta. Vai sempre cortar se sempre dá zero em cima e embaixo. Se der zero em cima e embaixo, pode ter certeza. Se você fatorar, vai dar para cortar. Isso é uma regra, isso não tem como falhar, beleza? E, finalmente, agora já não há mais indeterminação. Se você jogar o x igual a menos 3 ali, você vai chegar no valor desse limite, que é menos 5. Não é 0 sobre 0, é menos 5. Mas para conseguir fazer isso, você teve que cortar a indeterminação. Cortamos desse jeito fatorando, beleza? Então tem que ter a matemática básica boa mesmo, senão já é. Beleza? Peraí, ainda só um segundinho. Eu vou te mandar, não se preocupe. Sim. Não, é só porque agora com esse valor eu acho aí vai dar certo. Aham. Bem, tem outro aluno agora, mas espero ter te ajudado, tá? Dá para ver que você está precisando aí de umas revisões boas, tá bom? Mas tenho certeza que se tu continuar estudando, vai conseguir aprender bem a matéria, tá? Se tu Nossa, eu quiseres, nem eu te sabia que mando. você tinha passado na aula. É para tu ver como a aula aqui é dinâmica e maravilhosa e aprendizado, né? Então eu recomendo fortemente que você releia tudo que a gente viu, que você refaça também se der, vou te mandar também a apostila aqui de cálculo 1 que a gente estava trabalhando. E é isso, tá? Vou te mandar meus horários também outra hora, se tu quiseres fazer mais aulinhas, principalmente antes da tua prova aí, se tu quiser garantir uma nota boa. E é isso, beleza? Beleza, perfeito. Bom, depois a gente conversa então com você ir para sua aula, aí a gente conversa de